No coração de Lisboa, sob o céu de um entardecer avermelhado, João sentiu o mundo parar quando os olhos do estranho se cruzaram com os seus pela primeira vez, um olhar que prometia segredos e perigos, como se o destino tivesse armado uma armadilha só para ele. Ele, um rapaz simples de 25 anos, garçom num café esquecido no bairro Alto, nunca imaginou que um gesto impulsivo de bondade o lançaria num vórtice de mentiras e paixões proibidas. Mas ali estava ele, estendendo a mão com um prato de jantar caseiro, ignorando o instinto que gritava para fugir, porque algo naquele homem disfarçado de andarilho fazia sentir, pela primeira vez, que a solidão era apenas o prelúdio de uma revolução no peito. João limpou as mãos no avental manchado de molho de tomate, o aroma do bacalhau assado ainda pairando no ar úmido da cozinha improvisada no seu pequeno apartamento no Chiado. A rua lá fora fervilhava com o burburinho dos turistas e das almas lisboetas que dançavam entre o fado melancólico e a alegria efêmera das noites quentes. Ele havia visto o homem mais cedo, encostado à parede do café, com roupas poídas que mal disfarçavam uma postura ereta demais para um pedinte comum. Os olhos castanhos, profundos como o tejo ao luar, carregavam uma fadiga que não era de fome, mas de algo mais sombrio, talvez o peso de um império invisível. Senhor, coma isso, dissera João, empurrando o prato pela janela aberta, sem pensar duas vezes. Era o seu jeito, oferecer o que tinha, mesmo quando mal sobrava para si. Filho de um pescador do Algarve que o abandonara aos 17 por causa da sua fraqueza, como o pai chamava a orientação que João abraçara com o coração aberto, ele aprendera cedo que a generosidade era a única armadura contra o mundo cruel. O homem, que se apresentou como Miguel, sem sobrenome, aceitou o prato com um aceno de cabeça silencioso, os dedos longos e bem cuidados traindo o disfarce por um instante. Ele comeu devagar, ali na soleira, como se cada garfada fosse uma confissão. João observava da janela, o coração acelerado por uma mistura de curiosidade e algo mais perigoso, atração. Miguel era alto, com ombros largos sob a camisa velha, o cabelo escuro desgrenhado de propósito, mas com um queixo esculpido que sugeria noites em suítes de hotel, não em abrigos úmidos. Quando terminou, ergueu os olhos e murmurou, obrigado. Ninguém faz isso por mim há anos. A voz era grave, aveludada, com um sotaque que ecoava as colinas do Douro, mas polido pela educação de elite. João sentiu um arrepio, era como se Miguel o visse de verdade, além da fachada de garçom gay que todos em Lisboa toleravam, mas poucos respeitavam. Naquela noite, enquanto o fado ecoava das tabernas vizinhas, Miguel não partiu. Em vez disso, sentou-se na escada externa do prédio de João, contando histórias vagas de viagens pelo mundo, de vinhas em França a praias no Brasil, mas sempre desviando quando João perguntava sobre o passado. Sou só um homem perdido, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. João riu, nervoso, oferecendo uma garrafa de vinho tinto barato que roubara do café. Eles beberam juntos, as palavras fluindo como o rio que serpenteava pela cidade. Pela primeira vez em meses, desde que o seu último namorado o traíra com um turista rico, João sentiu-se vivo. Miguel ouvia com uma intensidade que o desarmava, fazendo-o falar da mãe, que morrera cedo de um cancro silencioso, e do pai homofóbico que o expulsara de casa. Você é corajoso, disse Miguel, tocando levemente o braço de João. O toque foi elétrico, inocente, mas carregado de promessas não ditas. Dias se transformaram em semanas, e Miguel tornou-se uma presença constante. Ele ajudava João no café durante as horas mortas, lavando pratos com uma eficiência que levantava sobrancelhas entre os colegas. Quem é esse tipo? Sussurrava a Ana, a cozinheira lésbica que era como uma irmã para João, sempre pronta para o proteger dos olhares enviesados dos clientes conservadores. Um amigo, respondia João, corando, enquanto observava Miguel rir com uma criança que mendigava pão. Mas havia rachaduras no disfarce. Miguel evitava jornais, desligava o rádio quando notícias de negócios ecoavam, e uma vez, ao ver um carro de luxo passar, o seu rosto endureceu como pedra. João notava, mas atribuía à pobreza, afinal, quem não fugiria de fantasmas? Uma noite de tempestade, o céu de Lisboa rasgou-se em raios furiosos, e Miguel apareceu encharcado na porta do apartamento de João, os olhos assombrados. Posso ficar? Pediu, a voz trêmula pela primeira vez. João assentiu, envolvendo-o numa manta velha, o coração martelando. Sentados no chão, com velas tremulando contra a eletricidade cortada, Miguel finalmente cedeu. Eu não sou quem pareço, confessou, as palavras saindo como um rio represado. Ele era Miguel Santos, herdeiro de uma fortuna no vinho do Porto, CEO de uma empresa que dominava exportações para a Europa. O disfarce era uma fuga, pressionado pela família para casar com uma herdeira hétero, para perpetuar o nome imaculado, ele havia fugido para as ruas, testando os limites da sua própria identidade reprimida. Eu sou gay, João. Mas eles nunca saberão. O ar ficou denso, carregado de tensão. João sentiu uma mistura de raiva e pena, raiva por ter sido enganado, pena por ver o homem forte desabar. Por que eu? Porque não fugiu para um hotel? Perguntou, a voz rouca.
Miguel olhou fixamente, porque você me viu. No primeiro dia, com aquele prato, você me deu dignidade sem pedir nada. Eles se abraçaram então, um abraço platônico, mas profundo, selando uma amizade que beirava o amor. Naquela noite, sob a chuva que batia nas janelas, eles falaram até o amanhecer, sobre o ódio internalizado da família de Miguel, sobre as noites solitárias de João em bares gays onde o preconceito se disfarçava de flerte. Era o início de algo frágil, mas real, uma ponte sobre o abismo das diferenças sociais. Mas o mundo não perdoa os vulneráveis. Uma semana depois, durante o orgulho de Lisboa, as ruas explodiram em cores e gritos de liberdade. João arrastou Miguel para a parada, vestindo-o com uma bandeira arco-íris improvisada. Pela primeira vez, Miguel marchou abertamente, o rosto iluminado por uma alegria que o dinheiro nunca comprara. João dançava ao seu lado, cantando hinos de empoderamento, sentindo o peito inchar de orgulho. No entanto, no meio da multidão, um flash de câmara os cegou. Um repórter, farejando escândalo, capturou o momento, o herdeiro Santos, irreconhecível mas não o suficiente, abraçando um garçom comum. As redes sociais explodiram antes do fim do dia. O telefone de João tocou sem parar, não o seu, mas o descartável de Miguel, que ele havia ganhado de um contacto anónimo. Mensagens da família, volta agora ou perca tudo. Amigos falsos, escândalo no Porto. Miguel empalideceu, o disfarce despedaçado. Eu tenho que ir, disse, mas João o segurou. Não sozinho. Nós enfrentamos isso juntos. Era o primeiro conflito real, a lealdade de João contra o medo de Miguel de perder o legado. Eles discutiram pela primeira vez, vozes e quando no apartamento apertado, lágrimas misturando-se à raiva. Você não entende. Eles me matariam se soubessem, gritou Miguel. João rebateu, e eu? Eu vivo isso todos os dias, sem rede de segurança. A porta bateu, e Miguel partiu para a noite, deixando João com o eco da traição. Sozinho, João vagueou pelas ruas molhadas do pós-tempestade, o coração partido em fragmentos. Ele encontrou refúgio no café, onde Ana o esperava com chá quente e conselhos duros. Ele te usou, miúdo. Homens ricos sempre fazem. Mas João balançou a cabeça, recordando o toque vulnerável, as confissões sussurradas. No dia seguinte, uma carta chegou, não por correio, mas deslizada sob a porta, perdão. Encontro no mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol. M. O coração de João acelerou, era um risco, mas o amor nascente, ou era a amizade? O impulsionava. No mirador, com Lisboa estendendo-se como um tapete de luz ao crepúsculo, Miguel esperava, agora em fatos impecáveis, o disfarce abandonado. Eu contei à minha irmã, disse ele, a voz firme pela primeira vez. Ela é a única que sabe, e apoia. Era um passo, pequeno mas monumental, contra a muralha familiar. João sorriu, aliviado, e eles se sentaram no banco de pedra, mãos entrelaçadas pela primeira vez, um gesto de afeto puro, sem pressa. Conversaram sobre sonhos. João queria abrir um restaurante LGBT-friendly no Bairro Alto, um espaço de acolhimento. Miguel, reformar a empresa para incluir políticas de diversidade, desafiando o conservadorismo do Norte. Mas o idílio foi interrompido por sirenes, detetives particulares, contratados pela família de Miguel, surgiram das sombras. Senhor Santos, seu pai exige sua presença imediata. O pânico instalou-se. Miguel hesitou, o velho medo ressurgindo, mas João, com uma coragem forjada na marginalidade, interveio. Ele não vai a lugar nenhum sem mim. Os homens riram, mas Miguel, inspirado, enfrentou-os. Diga ao meu pai que eu volto, nos meus termos. Eles fugiram pela escadaria sinuosa, rindo como crianças, o coração disparado não só pelo perigo, mas pela cumplicidade. Aquela noite, escondidos num albergue discreto em Alfama, eles traçaram um plano, expor a verdade, não com escândalo, mas com dignidade. Miguel ligaria para a imprensa, contando a sua história de forma controlada, com João ao lado como âncora emocional. Enquanto isso, em Porto, a família Santos fervia. O pai, um patriarca de 70 anos com vinhas centenárias nas veias, convocava advogados para deserdar o filho, desonrado. A mãe, frágil e devota, chorava em silêncio, dividida entre a tradição católica e o amor maternal. A irmã de Miguel, Sofia, uma advogada progressista, defendia-o em segredo, enviando mensagens codificadas: resista. Eu cuido do resto. Mas o preconceito não era só familiar. Na sociedade portuguesa, ainda marcada por ecos do salazarismo, ser gay e rico era um pecado duplo, vulnerável a chantagens e olhares hipócritas. De volta a Lisboa, João enfrentava as suas próprias batalhas. Colegas no café cochichavam sobre o amigo rico dele, e um cliente conservador, um turista do interior, cuspiu insultos: vocês, invertidos, corrompem tudo.
Ana defendeu-o com unhas e dentes, mas João sentiu o peso da exposição. Vale a pena? Perguntou a si mesmo, olhando o número de Miguel no telemóvel. A resposta veio numa mensagem, uma foto do Douro, com legenda: penso em ti entre as uvas. Era o suficiente para reacender a chama. O clímax aproximava-se como uma onda do Atlântico. Miguel marcou uma reunião com o pai numa adega familiar em Gaia, e insistiu que João o acompanhasse, não como amante, mas como amigo, testemunha da verdade. A viagem de comboio foi tensa, mãos suadas, silêncios carregados de medos não ditos. Em Porto, a neblina úmida envolvia as ruas de granito, e a adega cheirava a carvalho e mosto fermentado. O pai, Dom Afonso, esperava à mesa longa, olhos frios como o vinho branco gelado. Quem é este? Rosnou, apontando para João. Miguel engoliu em seco: o homem que me salvou. E sim, eu o amo, como amigo, como alma gêmea platónica. Aceita ou perca-me para sempre. O silêncio foi ensurdecedor. Dom Afonso levantou-se, o rosto contorcido em fúria, mas Sofia interveio, revelando documentos, provas de abusos passados na família, segredos que o pai enterrara para manter a fachada. Basta de hipocrisia, pai. Portugal mudou, nós também devemos. João, tremendo, falou pela primeira vez: Senhor, o amor não rouba, ele constrói. As palavras, simples mas sinceras, ecoaram como um fado libertador. Lágrimas rolaram pelo rosto envelhecido de Dom Afonso, e ele cedeu, não com entusiasmo, mas com uma trégua frágil: fique, mas prove que não destrói o que construí. De volta a Lisboa, o alívio misturou-se à exaustão. Miguel e João caminharam pelo Tejo, o sol poente pintando o céu em tons de laranja. Obrigado por me fazeres forte, murmurou Miguel, abraçando-o. João sorriu: nós nos fazemos, juntos. Mas o destino, caprichoso, reservava uma reviravolta. Um antigo amante de Miguel, um jornalista rancoroso de Londres, vazou fotos antigas, distorcendo a história em escândalo internacional. A empresa de Miguel abalou, ações caíram, e protestos conservadores eclodiram em Porto. Agora, o verdadeiro teste: não só sobreviver, mas prosperar. João, impulsionado pela crise, abriu o seu restaurante, Arco do Coração, um oásis GLBT no Bairro Alto, com pratos que contavam histórias de superação. Miguel investiu anonimamente, mas apareceu na inauguração, publicamente, de braço dado com João. A multidão aplaudiu, e pela primeira vez, o amor deles, puro, profundo, não físico mas emocional, brilhou sem sombras. Amigos como Ana uniram-se, formando uma rede de apoio contra as críticas que ainda choviam. Anos depois, sentados na varanda do apartamento ampliado, com vista para o castelo de São Jorge, eles recordavam o jantar que mudara tudo. Aquele prato simples alterou as regras, riu Miguel. João assentiu, e o nosso amor as reescreveu. Em Portugal, onde o fado canta perdas mas também renascimentos, eles provaram que o coração, quando autêntico, vence impérios e preconceitos. A calmaria pós-inauguração do Arco do Coração durou pouco. 2 semanas após o evento, que enchera as ruas do Bairro Alto com bandeiras e risos, uma carta anónima chegou ao restaurante. João desdobrou-a com mãos trêmulas, o selo de cera vermelha, idêntico ao da família Santos, selando o envelope. Vocês acham que ganharam? O sangue não mente. Volta ou veja o seu precioso garçom cair. Assinatura: um fantasma do passado. O coração de João gelou, era uma ameaça velada, mas clara o suficiente para reacender medos antigos. Miguel, ao ler a nota, enrijeceu. É o meu tio, o irmão do meu pai. Ele sempre odiou a fraqueza na família, e agora, com as ações da empresa ainda instáveis, ele vê uma oportunidade de golpe. Eles estavam na cozinha do restaurante, o aroma de pastéis de nata frescos contrastando com a tensão no ar. Ana, limpando balcões próximos, parou e cruzou os braços. Diga-me que não vão ceder a esses velhos dinossauros. João balançou a cabeça, mas o pavor era palpável. Ele havia construído o Arco do Coração com suor e empréstimos modestos, um espaço onde jovens como ele podiam trabalhar sem olhares enviesados, onde casais GLBT jantavam sem sussurros. Perder isso seria como perder uma extensão de si mesmo. Naquela noite, enquanto Lisboa dormia sob um manto de estrelas, Miguel e João passearam pelo Rossio, as fontes murmurando segredos à luz dos candeeiros. Eu não posso deixar que te atinjam, disse Miguel, a voz baixa. João parou, virando-se para ele: não é só sobre mim. Se você voltar para eles, fingindo ser quem não é, quem perde somos nós dois. Era a essência da sua ligação, não um romance de beijos roubados, mas uma parceria forjada em vulnerabilidades partilhadas, onde cada confissão era um tijolo na muralha contra o mundo. Miguel assentiu, puxando João para um abraço que durou minutos, o calor dos corpos uma âncora no caos.
Mas o tio, Dom Henrique, não era homem de blefes. No dia seguinte, inspetores fiscais invadiram o Arco do Coração, questionando licenças e faturas com uma ferocidade que cheirava a vingança. Irregularidades menores, disseram eles, mas o tom era de ultimato. Clientes fiéis, como um casal de ativistas do orgulho, protestaram na rua, mas o dano estava feito, reservas canceladas, rumores espalhados. João, exausto após um turno de 13 horas, desabou no ombro de Miguel no apartamento. Eu pensei que tínhamos vencido, soluçou. Miguel, com olhos flamejantes, jurou, vamos contra-atacar. Eu tenho provas dos negócios sujos do meu tio, lavagem de dinheiro nas exportações para Angola. Sofia pode usá-las. A irmã de Miguel tornou-se o pivô da resistência. De Porto, ela enviava dossiês digitais, reunindo-se com eles via videochamada criptografada. Sofia, com o seu cabelo curto e óculos de armação grossa, era uma força da natureza. Vocês dois são a melhor coisa que aconteceu à nossa família disfuncional. Henrique acha que pode me intimidar. Ele esquece que eu sou advogada. Juntos, traçaram um plano arriscado, uma denúncia anónima à imprensa, apoiada por testemunhas internas da empresa. Mas o custo emocional era alto. Miguel revivia traumas de infância, quando o tio o repreendia por delicadeza excessiva, código para a sua orientação não confirmada. Enquanto isso, João navegava as suas próprias tormentas internas. Um antigo amigo do Algarve, Tomás, reapareceu, um pescador hétero que outrora o protegera do pai, mas agora, casado e com filhos, visitava Lisboa e ouvia os rumores. João, isso de misturar com ricos. Vai-te queimar, avisou ele numa chamada tensa. As palavras doíam, e quando as dúvidas que João enterrara, seria ele digno de um mundo tão diferente do seu. Numa noite de insônia, ele caminhou até ao Tejo, as águas escuras refletindo as luzes da ponte 25 de Abril. Lá, sob as estrelas, prometeu a si mesmo, não por ele, mas por mim, eu luto. O confronto veio abruptamente. Henrique marcou um encontro num café discreto no Chiado, longe dos olhos curiosos. Miguel insistiu que João ficasse de fora, mas ele recusou, somos uma equipa. Sentados à mesa de mármore, com o aroma de expresso forte no ar, Henrique era uma figura imponente, 60 anos, fato cinzento, olhos como facas. Vocês dois, uma aberração e um oportunista. Miguel, o teu pai tolerou, mas eu não. Assina isto, ele deslizou um documento de renúncia às ações, ou restaurante do teu amigo fecha amanhã. A ameaça pairava, venenosa. Miguel hesitou, o passado sufocando-o, mas João, com uma calma surpreendente, interveio. Senhor, o que você chama de aberração é amor. E o oportunista? Talvez seja você, agarrado a um legado podre. As palavras saíram como um tiro. Henrique empurrou a cadeira, o rosto vermelho. Insolente. Mas Miguel, inspirado, rasgou o documento. Acabou, tio. A denúncia sai amanhã. Eles saíram correndo, o coração aos saltos, enquanto Henrique gritava maldições. A mídia explodiu. Jornais como o Público e o Expresso cobriram o escândalo, corrupção na Santos Vinhos, com o herdeiro gay emergindo como whistleblower. Protestos dividiram Porto, conservadores queimando efígies, progressistas marchando em solidariedade. Sofia liderou a defesa legal, e o Arco do Coração tornou-se símbolo, doações afluíram, celebridades GLBT visitaram, transformando num farol. Mas o preço, Miguel recebeu ameaças de morte, e João viu o pai, agora idoso e arrependido, aparecer à porta do restaurante, murmurando um desculpa rouco antes de partir. Numa reviravolta inesperada, Henrique sofreu um infarto durante o julgamento, forçando uma reconciliação familiar forçada. No hospital, de cama, ele sussurrou a Miguel, eu tinha medo de perder o controlo. Era um pedido de perdão disfarçado, e Miguel, com João ao lado, perdoou, não por fraqueza, mas por força. A família não é sangue, é escolha, disse ele. Meses depois, o sol de verão banhava Lisboa em ouro. O Arco do Coração prosperava, e Miguel, agora CEO aberto, implementara programas de diversidade. João e ele, numa viagem ao Algarve, sentaram-se na praia onde João crescera, ondas lambendo os pés. O jantar mudou tudo, riu João. E tu mudaste-me, respondeu Miguel. O horizonte prometia mais tempestades, mas juntos, eles navegariam, uma história de amor que reescrevia regras antigas. O outono trouxe folhas douradas ao Tejo, mas também sombras novas ao horizonte de João e Miguel. Uma reportagem no Jornal de Notícias pintava Miguel como o playboy arrependido que usa a causa gay para limpar a imagem, citando fontes anónimas, e quando o rancor de Henrique, agora em prisão domiciliária. As reservas no Arco do Coração oscilaram, alguns clientes fiéis ficaram, mas outros, influenciados pelo veneno midiático,
viraram as costas. Eles não entendem, desabafou João a Ana, enquanto limpavam mesas vazias numa noite chuvosa. É mais que um negócio, é o nosso refúgio. Miguel, mergulhado em reuniões em Porto, sentia o peso dobrado. Ele havia contratado uma agência de RP para combater a narrativa, mas as noites eram longas, cheias de dúvidas. E se eu te estiver a arrastar para o fundo? Perguntou numa chamada tardia, a voz e quando da adega reformada. João, deitado na cama fria, respondeu com firmeza, nós nadamos juntos, lembra-te. Mas internamente, ele lutava com inseguranças, o contraste entre o seu mundo humilde e o de Miguel ampliava-se, como uma fenda no pavimento de Lisboa. Então veio o golpe inesperado. Sofia, a âncora inabalável, anunciou a gravidez de um parceiro hétero, um colega de tribunal. Estou feliz, mas aterrorizada, confessou ela numa visita surpresa ao apartamento. Com o escândalo, a família vai usar isto contra nós. Miguel abraçou-a, lágrimas nos olhos, mas João viu a oportunidade de união. Vamos fazer uma festa, não de luto, mas de vida nova. O evento no Arco do Coração, com fato suave e petiscos algarvios, reuniu aliados improváveis, ativistas, jornalistas éticos e até o pai de João, que viajou de Faro pela primeira vez em anos. Eu errei, filho, murmurou Dom Manuel, o pescador envelhecido, apertando a mão de João. Era um perdão tardio, mas curativo, selando feridas antigas. No entanto, a tranquilidade era ilusória. Um antigo colega de Miguel, Rui, um executivo ambicioso despedido na reestruturação, contactou João via mensagem. O teu amigo esconde mais do que pensas. Encontra-me. Curioso e temeroso, João marcou um café no Terreiro do Paço. Rui, com ar de traidor, deslizou um USB, gravações de Miguel, antes da mudança. Festas, mentiras, ele usou homens como escadas. As áudio revelavam Miguel jovem, imaturo, manipulando relacionamentos para subir na empresa. João sentiu o mundo girar, era o passado, sim, mas questionava a autenticidade do presente. Confrontou Miguel naquela noite, o USB como uma granada entre eles. É verdade? Perguntou, voz quebrada. Miguel, pálido, assentiu, eu era um cobarde, escondido no privilégio. Mas contigo, aprendi a ser real. A discussão foi visceral, não gritos, mas lágrimas e silêncios que cortavam mais fundo. Eu confiei em ti, exclamou João. E eu em ti, tu me salvaste de mim mesmo. Horas depois, exaustos, eles encontraram um equilíbrio frágil. Perdoar o passado significava abraçá-lo, não negá-lo. Miguel prometeu transparência total, e João, vulnerabilidade recíproca. A crise fortaleceu-os, mas o destino testava mais. Uma petição online, orquestrada por conservadores do Norte, exigia o boicote a Santos Vinhos por promover agenda imoral. Vendas caíram 30%, e Miguel enfrentou uma assembleia de acionistas hostil em Vila Nova de Gaia. João, deixando o restaurante aos cuidados de Ana, juntou-se a ele, não como apoio silencioso, mas como voz. Senhoras e senhores, disse ele no microfone, acento solista firme, o vinho português é sobre paixão, não preconceito. Miguel honra isso, como honra o amor que nos une. O salão murmurou, mas aplausos esparsos romperam o gelo. Um acionista idoso, viúvo gay no armário, levantou-se em solidariedade. De regresso a Lisboa, de comboio, eles partilharam um piquenique improvisado, sandes de chouriço e vinho do Porto. Tu foste incrível, disse Miguel, olhos brilhantes. João sorriu, nós fomos. Era um momento de leveza, mas o telefone tocou, Sofia, em trabalho de parto prematuro devido ao stress. Eles correram para Porto, o hospital um labirinto de ansiedade. Horas de espera culminaram num bebê saudável, uma menina chamada Esperança. Segurando-a, Miguel chorou, para um futuro sem mentiras. João, ao lado, sentiu uma paternidade simbólica florescer, não biológica, mas emocional. O inverno trouxe neve rara a Lisboa, cobrindo os telhados de branco. O Arco do Coração organizou um jantar de Ano Novo GLBT, com convidados de todo o país. Mas uma reviravolta veio de Henrique, de prisão domiciliária. Ele escreveu uma carta pública de arrependimento, admitindo culpas e doando parte da herança para causas que er. Eu vi o erro dos meus modos, lia-se. Era manipulação. Talvez, mas ajudou, a petição dissolveu-se, vendas recuperaram. Numa noite estrelada, no mirador onde tudo começara, João e Miguel refletiram. As regras mudaram porque nós mudamos, disse João. Miguel assentiu, e continuaremos a mudar. O amor deles, selagem de amizade e paixão platónica, era agora farol para outros, uma história que inspirava, não escandalizava. A primavera desabrochou em Lisboa com azulejos reluzentes e o perfume de jasmins,
mas sob a superfície, sementes de dúvida germinavam. Uma nova figura emergiu, Clara, uma ativista radical de Coimbra, que via Miguel como o capitalista gay que branqueia o movimento. Ela organizou um protesto em frente ao Arco do Coração, cartazes acusando privilégio disfarçado de progresso. João, servindo cafés aos manifestantes para desarmar a tensão, sentiu o golpe: nós lutamos pelo mesmo, porque nos viramos uns contra os outros. Miguel, em Porto supervisionando uma colheita de uvas, leu as notícias e sentiu raiva borbulhar. Ela não conhece a nossa jornada, disse numa chamada, mas João, mais sábio nas ruas, sugeriu diálogo: convida-a para jantar. Mostre quem somos. O encontro no restaurante foi tenso. Clara, com dreadlocks e tatuagens de arco-íris, sentou-se com olhos desconfiados. Mas à medida que histórias fluíam, a fuga de Miguel, as noites de João na marginalidade, as defesas baixaram. Talvez eu julgue rápido, admitiu ela, partilhando a sua própria luta contra a lesbofobia académica. Nasceu uma aliança improvável. Clara juntou-se ao Conselho Consultivo do Arco, trazendo vozes marginais. Enquanto isso, o passado de João ressurgia como fantasmas do mar. Tomás, o amigo do Algarve, agora divorciado e questionando a própria sexualidade, apareceu em Lisboa, bêbado e confuso. Eu sempre soube, mas neguei, confessou ele numa taberna enfumaçada. João, compassivo, ofereceu o sofá do apartamento, mas Miguel, ao regressar, sentiu ciúmes platónicos, não possessivo, mas temeroso de perder o laço único. Ele é parte de mim, mas tu és o centro, assegurou João numa conversa honesta sob as estrelas do castelo. Era uma lição em limites: o amor não isola, expande. Uma crise maior pairava. A empresa Santos enfrentava uma auditoria europeia por suspeitas de evasão fiscal, resquícios dos dias de Henrique. Miguel, sob escrutínio, via o seu sonho de diversidade ameaçado. Se cair, leve tudo, confidenciou a João. Eles viajaram a Bruxelas, Miguel em reuniões formais, João explorando canais e cafés, mas unidos à noite em hotéis modestos, planeando contra-ataques. Num jantar com reguladores, João, convidado como parceiro estratégico, falou de ética: o negócio verdadeiro constrói comunidades, não as esmaga. A sua autenticidade impressionou, e a auditoria resultou em multas leves, mas reformas profundas. De volta, Sofia batizou Esperança numa cerimónia discreta no Douro, com João e Miguel como padrinhos. Vocês ensinam na coragem, disse ela, enquanto uvas maduras pendiam das vinhas. Mas o batizado foi interrompido por uma chamada: Dom Afonso, o pai de Miguel, sofreram AVC. No hospital, o patriarca, fraco mas lúcido, chamou-os. Eu fui cego, murmurou, apertando a mão de João. Cuida dele. Era redenção, amarga doce, selando uma família remendada. O verão escaldante trouxe o festival de fado, e o Arco do Coração sediou um concerto especial, vozes que cantando de dor e triunfo. Clara performou, e a multidão, diversa, aplaudiu. Mas uma reviravolta pessoal: Miguel recebeu uma herança inesperada de Henrique, falecido em solidão, com uma nota: use para bem. Eles doaram para abrigos GLBT, transformando veneno em bálsamo. Numa praia do Estoril, ondas sussurrando, João e Miguel refletiram. Cada conflito nos molda, disse João. E o amor nos guia, completou Miguel. O horizonte era vasto, cheio de promessas, uma vida de avanços, não sem tropeços, mas sempre juntos. O ciclo das estações girava, e com o outono, folhas caídas simbolizavam libertações. Mas uma sombra nova cobriu Lisboa. Uma lei proposta no Parlamento, impulsionada por deputados conservadores do interior, visava restringir eventos de promoção de estilos de vida alternativos, em espaços públicos, um ataque velado ao orgulho e espaços como o Arco do Coração. João, agora colunista convidado no Diário de Notícias, escreveu um artigo incendiário: o amor não precisa de licença, ele é a lei do coração. O texto viralizou, mas atraiu ódio, mensagens anónimas ameaçando limpar a cidade de aberrações. Miguel, sentindo a culpa por expor João, sugeriu recuo: fecha temporariamente, até passar. Mas João recusou, olhos flamejantes: recuar é perder. Nós marchamos. Aliados mobilizaram-se. Clara organizou petições, Sofia lobby em Coimbra, Ana barricadas no restaurante. O protesto culminou numa manifestação no Rossio, milhares de vozes e quando amor é direito. João e Miguel no palco, mãos unidas, simbolizavam resiliência, não heróis, mas humanos, com cicatrizes visíveis. A lei caiu por estreita margem, mas o custo foi alto. João sofreu um ataque verbal numa rua escura, um grupo de jovens e quando preconceitos apreendidos. Miguel encontrou machucado, o pânico transformando-se em fúria protetora. Nunca mais sozinho, jurou, contratando segurança discreta. A vulnerabilidade uniu-os mais, noites de conversas profundas,
partilhando medos de envelhecer marginalizados, sonhos de uma Portugal inclusiva. Uma oportunidade surgiu, um investidor internacional, um casal gay de Amsterdão, propôs parceria para expandir o Arco, franquias em Porto e Faro. Miguel hesitou, temendo diluir a essência, mas João viu visão, é crescimento, não venda. A reunião em Alfama foi épica, pratos caseiros, histórias trocadas, selando um acordo que prometia multiplicar impactos. Enquanto isso, Tomás, agora assumido e namorando um artista local, tornou-se sócio no Algarve, abrindo um filial costeira. Tu me deste coragem, disse ele a João numa visita. Era rede expandindo, laços tecendo uma teia de apoio. O Natal trouxe neve e milagres. Dom Afonso, recuperado, visitou o Arco, jantando com eles, um gesto de aceitação plena. Eu aprendi tarde, mas aprendi, disse, brindando com vinho. Sofia e Esperança juntaram-se, a família agora o mosaico que era. Mas o destino girava, uma oferta de Miguel para um cargo executivo na UE, em Estrasburgo. É chance de mudança global, argumentou. João, dividido, confessou, eu te sigo, mas Lisboa é casa. Após noites de debate, decidiram alternar, meses na Europa, meses em Portugal, provando que amor transcende geografia. Num ano novo no Tejo, fogos iluminando o céu, eles prometeram, onde quer que vá, levamos o coração. A jornada continuava, cheia de curvas, mas guiada por uma luz inabalável. Anos fluíram como o Douro em colheita, e João e Miguel, agora na casa dos 30, olhavam para trás com olhos sábios. O Arco do Coração expandira-se para 5 locais, bastiões de inclusão de Cascais a Coimbra. Miguel, conselheiro da UE para a diversidade corporativa, viajou muito, mas sempre regressava a Lisboa, onde João esperava com jantares simples, do que começara tudo. Desafios persistiam, uma recessão abalou a economia portuguesa, forçando cortes no restaurante. João demitiu staff relutantemente, mas com apoio mútuo, inovaram, menus sustentáveis, parcerias com produtores que do Alentejo. Crises revelam forças, filosofou Miguel, enquanto plantava uma vinha experimental no Douro, uvas simbólicas de resiliência. Relações evoluíram, Sofia divorciou-se, emergindo mais forte, seu aparentando esperança com orgulho lésbico assumido. Tomás casou-se numa cerimónia na praia, com João como padrinho. Dom Afonso, agora avô orgulhoso, doou terras para um centro gay LGBT em Porto. Uma reviravolta final veio com a pandemia, isolamentos forçando reflexões. Confinados no apartamento com vista Tejo, eles gravaram podcast sobre amor que o jantar que mudou regras, tornando-se hit, inspirando milhares. A voz de vocês cura, escreveu um ouvinte. Emergindo, encontraram um mundo alterado, mas o deles intacto. Numa viagem ao Algarve, sentados onde João crescera, Miguel propôs, construamos uma fundação, para jovens como tu foste. João aceitou, lágrimas nos olhos, sim. Por todos os jantares por vir. Sob o sol eterno de Portugal, o amor deles, profundo, testado, eterno, provava que um gesto simples podia reescrever destinos, unindo corações contra tempestades.